não existe nenhum outro tratamento dentro da harmonização que trabalhe na parte de musculatura, que consiga fazer esse tensionamento na região muscular. A gente consegue trabalhar em camadas mais superficiais, com radiofrequência, com preenchedores, com intradermoterapia, com peelings. Existe uma gama de tecnologias e tratamentos que a gente consegue trabalhar em todas as camadas, né, de sustentação, de reestruturação, mas não na parte muscular. Existem poucos que conseguem fazer esse tratamento. Por isso que eu falo que o ultrassom microfocado, ele acaba sendo essencial nos tratamentos, na associação de tratamento, porque ele vai trabalhar numa camada que a gente não consegue trabalhar com outros tratamentos. Então, quando a gente faz a contração, tanto que eu mesmo, o ultrassom microfocado, a gente tem várias ponteiras, que a gente trabalha em várias profundidades. Eu mesmo, para ser muito sincera com vocês, eu não utilizo com muita frequência a ponteira de 1,5, por exemplo. Né? Antigamente, se divulgava, quando começou a parte do Ultraformer, a gente tinha custos muito altos com relação aos disparos, às ponteiras, porque eram consumíveis caros. Então, quando eu colocava na ponta do lápis ali a aplicação das ponteiras mais profundas, médias e mais superficiais, as mais superficiais, eu não fazia o meu paciente gastar dinheiro com elas, com salvas regiões, né? Região de órbita, região de fronte que se faz necessário, de 1,5. Nas outras regiões, eu não gastava disparos com isso, eu preferia trabalhar com peeling, trabalhava com outros tipos de laser, porque eu achava que eu tinha melhores resultados do que simplesmente trabalhar com a ponteira de 1,5. E aí eu vou confessar para vocês que até hoje isso meio que se mantém. Eu acabo trabalhando muito com a ponteira de 3 e de 4,5. O que aqui eu vou até falar que, assim, uma ponteira que eu acho que faz falta, até estava conversando com a Silene outro dia a respeito disso, uma ponteira que faz falta é a de 6 milímetros, que assim, em algumas situações seriam muito bem-vindas para utilização em regiões de maior gordura, ou mesmo região de têmpora, né, na hora das aplicações, nos questionamentos, né, sobre as aplicações, a gente pode até conversar sobre isso, porque região de têmpora, para você conseguir esse tracionamento que ele faz, o melhor seria trabalhar na região de fáscia, e que ela acaba sendo um pouquinho mais profunda. Então, em muitos artigos, a gente vê a utilização da de 4,5, da de 3 e da de 1 aqui nessa região de têmpora. Porém, todo o tracionamento nesta região lateral de face, na região de têmpora, ela promove uma grande retração tecidual pela conexão com a região do SMAS. Isso, inclusive, não se faz só quando a gente pensa nos tratamentos com ultrassom microfocado. Deixa eu mostrar só para vocês entenderem, deixa eu mostrar esse videozinho. Esse videozinho é da própria Tony Derme, não é confecção minha. Isso é da apresentação da Tony Derme mesmo. Esse é um pedacinho de tecido, né, deixa eu ver a foto aqui, bacon, no bacon, para poder mostrar a contração que faz com o disparo do ultrassom microfocado. Aí eu quero que vocês reparem na contração tecidual que ele faz. Disparo, isso aqui está sendo usado de 4,5, né? Mas olha a homogeneidade e a contração tecidual que ele faz em todas as direções, em cada uma das linhas de disparos. Então, quando a gente faz esses pontos de coagulação, né, esses pontos de lesão térmica, a gente promove uma contração tecidual. Esse é o maior objetivo do ultrassom microfocado no meu entendimento. Tá? Pode ser usado, dependendo da energia que você coloca, ou da profundidade que você está trabalhando, para redução de gordura também. Então, esse é um ponto que tem que tomar cuidado em algumas regiões que você não quer perder tanta gordura. Mas
o objetivo para mim, se eu pudesse escolher uma única ponteira, uma única profundidade para trabalhar, seria de fato essa que a gente trabalha no SMAS. Na região de têmpora, esta contração que é possível observar na região de SMAS, no terço médio e inferior da face, é o que a gente obtém quando a gente trabalha nesta região aqui, não em cima do cabelo, mas nesta região aqui, para alcançar a região de fáscia. Na região de têmpora, a gente tem uma fáscia que é bem superficial, que grande parte dos artigos, e é a linha que eu sigo, porque existe uma confusão de nome gigante com relação às estruturas, eu chamo de fáscia, eu não, né? Os artigos chamam, e é o que a linha que eu sigo, a gente chama de fáscia temporoparietal, que é a que vem de continuidade aqui da região de Galha. Então, ela vem e acompanha até a região do arco zigomático. Abaixo dela, a gente tem a fáscia temporal superficial. E mais profundo, a gente tem a fáscia temporal profunda. Então, muitos artigos chamam essa fáscia temporoparietal, que é a mais superficial, de fáscia temporal superficial. Mas não é com a terminologia que eu concordo, né? Que para mim faz sentido. Então, quando a gente trabalha nessa primeira fáscia temporal, que é a fáscia temporal superficial, a gente precisa, isso depende do volume que o paciente tem na região de têmpora, às vezes eu precisaria de uma ponta de 6 milímetros, de 6 milímetros em média para poder alcançar essa fáscia. Como essa fáscia, ela tem ligação direta com todo o SMAS da região da face, eu consigo tracionar o tecido e elevar o tecido até trabalhando nessa região de têmpora. Então, toda a aplicação da face, eu acabo focando muito mais na de 4,5, em alguns pontos específicos, a de 6, se nós tivéssemos, né? Eu já falei lá com o pessoal da Toniderm que eu gostaria muito que tivesse uma de 6 milímetros para a gente trabalhar, que são pequenos complementos em regiões que faz diferença em alguns momentos. Não me impede de ter os resultados maravilhosos que eu tenho, vou mostrar alguns aqui para vocês, somente com a de 4,5, né? Inclusive, com relação a essa questão de profundidade, um questionamento que eu recebo sempre é assim, eu passo sempre a de 4,5, eu passo sempre a de 3. Se a gente fosse trabalhar da forma mais correta possível, o certo, para quem consegue trabalhar com ultrassom, para visualizar as camadas, as espessuras, ele conseguiria determinar com mais exatidão qual é a ponteira, qual é a profundidade que você deveria trabalhar para cada uma das áreas que vocês almejam. Então, para trabalhar com o SMAS, por exemplo, num rosto muito fino, que nem o meu, assim, 4,5 muitas vezes passa do SMAS. Então, no meu caso, eu acabo colocando a de 3 e eu aperto bem o transdutor na minha pele para tentar comprimir um pouquinho mais e chegar até um SMAS, né? Porque eu acredito muito, né, nessa questão do ultrassom microfocado, da gente entender o funcionamento para poder fazer essas alterações quando a gente sabe como ele funciona. Então, dá para você fazer força no transdutor, por exemplo, para aplicar ultrassom microfocado em todo mundo? Não. Toda vez que a gente comprime demais, coloca muita força, por exemplo, eu altero o ponto focal de disparo da minha energia, porque eu estou comprimindo o tecido, então ele vai ficar mais para baixo do que eu queria. Então, nem sempre a gente pode colocar grande pressão, mas também numa situação onde eu tenho um rosto muito fino, talvez seja interessante colocar muito fino, não de assim, né? Fino de espessura, com pouco tecido gorduroso, por exemplo, trabalhar com a de 3, que é o que acaba sobrando, para mim, no meu caso, trabalhando com a de 3 e fazendo um pouco de força para que eu consiga chegar no meu SMAS, por exemplo, porque a de 4,5, às vezes eu não consigo. E se eu deixo muito levinho a de 4,5, a gente pode superficializar, pode deslocar, né, o transdutor de contato com a minha pele e acaba toda a energia sendo depositada na parte mais superficial e eu posso queimar meu paciente.
Então, de forma geral, eu acabo trabalhando muito com a de 4,5 para trabalhar na região de SMAS, que é justamente a área em que a gente tem pouquíssimas tecnologias para trabalhar, né, nessa região e melhorar esse tracionamento, essa tensão muscular. Porque o envelhecimento da musculatura também existe, né, minha gente? Não é só da pele, nem perda de volume. O envelhecimento e a flacidez, ela acontece em todos os níveis, seja ligamento, seja musculatura, pele, perda de volume, ele acontece de forma geral. Então, para mim, o ultrassom microfocado, ele é de extrema importância para a gente unificar e a gente trabalhar associado aos outros procedimentos. A vantagem que a gente tem da Toniderm, e essa eu acho a maior e a melhor de todas, é de fato que o cartucho do ultrassom microfocado, neste caso da Toniderm, ela não tem uma vida útil, como tem, ela tem, eu vou explicar um pouquinho melhor isso, eu vou me explicar, porque ela tem uma vida útil, mas ela não bloqueia quando ela chega no número de disparos, como acontece em outras empresas, né? E aí o valor do cartucho chegou lá em 10 mil disparos, você tem que comprar outro cartucho e que custa caro para dedéu. Né? No da Toniderm, este custo, este insumo não tem. Então, a cada 25 mil disparos, ou a cada um ano, o que chegar primeiro, você só precisa enviar o seu equipamento para fazer uma manutenção. E por que você precisa fazer essa manutenção? Primeiro, para ver se ele está calibrado, né, de forma adequada. O que eu quero dizer com isso? Se está chegando a sua energia, a energia que está chegando da sua corrente elétrica, ela está sendo transformada em energia sonora de forma efetiva e que está sendo entregue a quantidade de energia que você programou lá no seu equipamento. Isso é importante, porque você pode achar que você está trabalhando com uma energia X, o aparelho está te entregando menos, você vai ter menos resultados. Isso começa a frustrar você, seu paciente. Ou pior, eu acho. Você acha que você está entregando uma energia e o seu equipamento está entregando uma energia muito maior. O que você pode, muitas vezes, queimar o seu paciente, causar uma lesão que vai gerar uma cicatrização por segunda intenção, que pode levar a uma fibrose, que pode levar a uma ferida, e todos os problemas que envolvem uma queimadura. Então, primeiro, esse ponto, né? Fazer essa calibração. Segundo, quando a energia elétrica chega no seu transdutor e ele gera essa energia sonora de trepidação do cristal que tem dentro da manopla, ela gera bolhas na água. E a água começa a ficar com muitas bolinhas. E essas bolinhas, elas atrapalham a transferência dessa energia sonora até o ponto que ele deveria ser aplicado, né? Porque a energia sonora, a energia de ultrassom, ela não se propaga muito bem no ar, por isso que a gente usa gel, inclusive em contato com a pele, na hora que coloca o transdutor, para permitir a passagem dessa energia. E essas bolhas que estão dentro do transdutor, se elas estão em quantidade muito grande, elas também podem atrapalhar a transmissão dessa energia. Então, por isso que é importante, de fato, né, que vocês, a cada 25 mil disparos, ou quando completar um ano, mandar para assistência técnica para fazer a revisão do seu equipamento. Porém, a Toniderm, ele não tem o bloqueio dessa ponteira, então ela não vai parar de funcionar, mas aí a gente tem que implorar para o ser humaninho ser sensato e pegar o seu equipamento e fazer a revisão para não ter nenhum problema, porque ele responde por isso, né? Espero que vocês saibam que se vocês não fizerem a manutenção e vocês tiverem qualquer problema, a primeira coisa que vai ser pedido vai ser que nem revisão de carro, tem lá um relatório para ter certeza que o problema não foi uma negligência sua, que pode ter sido, sim, uma eventualidade, né, de quebrar o aparelho, mas não uma negligência sua. Então, e o fato da gente não parar, barateia demais o nosso tratamento. Você consegue cobrar menos do paciente, ou se você cobrar a mesma faixa, tem gente que cobra a mesma faixa que cobrava antigamente do Ultraformer, por exemplo, e você tem um lucro maior, obviamente, né? Aí depende de como você trabalha o seu público. Às vezes vale a pena baratear um pouquinho e você conseguir atender mais.
e com os custos baixos que a Toniderm permite, isso é possível, né? Porque o que eu vejo, inclusive, no início do tratamento, ou quando trabalhava com Ultraformer, eu via muitas técnicas de aplicação muito rápidas, com poucos pontos, que era um questionamento que eu fazia. Eu pegava os equipamentos no início e eu não tinha resultado. Eu fazia e eu não via resultado. E eu falava, mas por que não tem resultado? Né? Aí eu fazia um curso, fazia outro, conversava com um profissional, eu falava, mas o quanto eu tenho que fazer de disparos para ter resultado? Porque eu não tenho o resultado que eu vejo alguns profissionais postarem, né? E aí ficava naquela, mas você faz 10 aqui, ou 30 aqui, né? 30 aqui, cada profissional falava de um jeito, fazia só as linhas que indicavam no equipamento, e aí eu falava, tá, mas isso não me dá resultado, né? Qual que é o limite do quanto eu consigo produzir de pontos de coagulação, que é o que vocês veem nessa imagem, e ainda permitir que o meu tecido se recupere, para eu não causar um dano no meu paciente. Isso é difícil, né, chegar a uma conclusão exata. Eu vejo alguns artigos científicos citarem que você precisa acometer pelo menos 60% da área com esses pontos de coagulação para que você consiga um resultado adequado de contração tecidual, mas ao mesmo tempo permitindo que fique tecido saudável para que consiga fazer a recuperação dessa região. Né? Então, fazer poucos pontos, que era o que eu via acontecer, era ruim porque eu não tinha resultado, né? E o paciente ficava frustrado, eu também. É um tratamento caro, não é um tratamento barato, e eu recebo direto no meu consultório, falar, eu fiz ultrassom microfocado, mas eu não vi grandes resultados, né? Isso para mim era muito ruim, aí eu tinha que convencer o paciente que falava, olha, pode não ter visto tantos resultados, porque isso depende se foi indicado de forma correta, porque o ultrassom microfocado, para você ver resultado clínico, os pacientes, a indicação para os tratamentos são pacientes com leve flacidez, não é de leve a moderada, não, é leve flacidez, né? Pouca pitose. Então, se você indica para o seu paciente que tem um peso muito grande ou que tem uma flacidez muito grande, vai funcionar? Vai funcionar. Só que ele vai ver resultado em poucas sessões? Ele não vai ver resultado clínico em poucas sessões, né? E aí eu acho que é isso que precisa explicar para o paciente. Você não deixa de fazer, às vezes eu fico justificando isso para o paciente que nem fez comigo, né? Não fui eu que recebi, eu não estou me justificando, mas eu falo para ele, olha, não fica triste, insiste um pouquinho mais, porque pode ter sido, às vezes, a quantidade de pontos que usaram ou quantidade de sessões insuficientes. Porque um paciente que tem um pouco mais de flacidez, um pouco mais de queda, precisa contrair muito mais esses tecidos para conseguir obter algum resultado e associar a outros tratamentos, né? Porque ele não faz esse tracionamento sozinho. Que a flacidez da musculatura não é o único problema do envelhecimento, né? Então, o tração microfocado acaba sendo um foco de tratamento para um dos problemas do envelhecimento. Então, quando eu comecei a alterar esses protocolos, a quantidade de pontos que eu punha, a quantidade de energia que eu colocava, aí eu comecei a ver resultado. Mas isso, obviamente, que para o profissional que trabalha com disparos e custos de aluguéis altos de disparo, porque tem um custo muito alto do equipamento, também economiza um pouco no disparo, porque se ele não consegue tirar do bolso dele, se ele olhar e falar, não, aquele paciente, cabe mais uns 120 disparos aqui, só que se você está pagando o aluguel por disparo, por exemplo, você fala, não, mas aí eu vou ter que cobrar mais do meu paciente, ele não vai pagar, e aí acaba fazendo menos. E como pelo processo inflamatório, pelo edema, ele dá um resultado meio que imediato, o paciente sai de lá vendo alguma coisa, porém não é o que se sustenta, né? Já é o suficiente, aí acaba deixando passar. Então, este benefício da Toniderm, né, dos equipamentos da Toniderm, me trouxe muito mais tranquilidade para testar as técnicas, para testar os protocolos, colocar a quantidade de disparos que eu achava que tinha que ser colocado para eu ver resultado, e isso não encarecer mais para o paciente, por exemplo. Né? Então, para mim, esse é um dos grandes benefícios
do ultrassom microfocado da Tony Derme. E aí, inclusive, até uma discussão que eu estava, não discussão, né, mas uma argumentação sobre alguns tipos de ultrassom microfocado, que alguns alunos me perguntaram, eles saíram no mercado, tem saído no mercado, já tinha um, né, para não falar que está saindo agora, já tinha um que era uma caneta, né, que é a unifocal, que tem um único ponto, e saiu agora, mais recentemente, uma outra marca que também só tem essa manopla, que não tem, ela não bloqueia também, né? Você não precisa trocar o cartucho, mas ela é só um único ponto de aplicação. A forma de aplicação desse tipo de ultrassom microfocado, ele acaba sendo meio que de arraste. E aí eu vou falar para vocês que eu não sei se eu concordo muito com este tipo de aplicação, quando o objetivo é fazer essa contração. Talvez, se eu estivesse pensando numa perda de energia, perda de gordura, para trabalhar ali uma lipólise, pode ser talvez que funcione, né? Mas se eu estou pensando em contração, nesta contração que vocês viram nesse vídeo que eu passei, eu não sei se esses pontos espalhados, né, aplicados de forma irregular, sem muito critério, e em forma de arraste, é suficiente para isso. Quando a gente pega nos artigos científicos sobre ultrassom microfocado, microfocado não é à toa, o nome é focado não é à toa, porque a energia que você programou no seu aparelho, ela precisa ser focada para acontecer essa contração em todos os sentidos, né? Em todas as direções. Se você pega e arrasta, a sua energia, ela também vai ficar arrastada. A sua energia, ela não vai ficar localizada num único ponto. Então, pode ser que você tenha algum nível de contração tecidual? Pode, né? Mas eu não sei o quanto, né? Então, dói menos. Vocês vão ver o rabo de um gato aqui agora. Pode ser, dói menos. Pode ser, né? O paciente pode ser que nesse tipo de equipamento relate que tenha menos incômodo, né? Menos dor durante a aplicação, porque como você não tem a energia focada, ela está espalhada, se a energia está espalhada, você está sentindo menos queimação, menos dor naquele único ponto, né? Mas aí precisa ver o quanto isso é efetivo, de fato, né, para fazer essa contração. Então, por este motivo, eu, inclusive, escolho e ainda prefiro o tipo de ultrassom microfocado, de equipamento que me traz as aplicações, os disparos, a entrega de energia parado, porque aí eu tenho isso focalizado. E o que eu gosto mais do Ultraformer não, da Tony Derme em relação de outros equipamentos, por exemplo, é que essas linhas que vocês estão vendo marcadinhas aí, esse retângulo, quanto maior a área que eu tenho de aplicação no meu transdutor, eu tenho pontos equidistantes, eu tenho padronização, eu tenho equilíbrio na distribuição dos meus pontos, porque esses pontinhos que vocês estão vendo na tela, vocês conseguem espaçar eles. Você consegue deixar ele mais distante, você consegue deixar ele mais distante em todos os sentidos, tanto em altura quanto em lateralidade. Então, você consegue organizar a distribuição desses pontos de acordo com a área que você está trabalhando. Então, uma vez que eu tenho uma quantidade de linhas, e que no da Tony Derme você consegue fazer até 12 linhas, né? Dependendo da distância entre os pontos, dos pitches. Se você trabalhar no D1, você consegue fazer até 12 linhas. Então, eu coloco o meu transdutor aqui, fiz 12 linhas. Na hora que eu movimento, eu tenho homogeneidade na aplicação ao longo de todo o meu tecido, em todas as direções. Então, isso, para o meu toque, funciona muito bem, né? Quando você pega esses que são de caneta de arraste, você não tem padrão de aplicação. Como que você consegue saber que você começou direitinho e que você tem distribuído todos os pontos do começo ao fim com a mesma distância e que está aplicado de forma distribuída homogênea? Que você não está, por exemplo, passando aqui e fazendo uma aplicação focalizada, porque
no começo tende a ser mais rápido e a gente diminui ao longo que vai chegando na parte mais lateral, se a gente está nesse sentido, é automático. É que nem preenchedor. Quando você vai injetar, às vezes no início sai um pouco mais do que o resto quando você está retroinjetando, né? É hábito. Então, você precisaria ter uma mão muito treinada para ter certeza que você não está aglomerando a energia num único ponto, que é onde sua mão termina, né? Então, não que eu acho ruim ou que não funcionaria, mas eu acho que para esse tipo de aplicação eu sugeriria algum template, alguma coisa que direcionasse a sua aplicação para que tivesse um pouquinho mais de padrão. E aí eu posso, e talvez isso seja um problema meu, porque é um problema de toque de organização e padronização. Não consigo, não me permite fazer uma aplicação e falar, tá bom, deve tá bom. Isso não consigo. Então, quando eu pego esse da Tony Derme, por exemplo, eu consigo ter padronização na minha aplicação. E padronização na aplicação é padronização no resultado, é equilíbrio no resultado, é resultado esperado. Eu não tenho surpresas, né? Então, esses são um dos pontos, por exemplo, né, esses todos que eu falei para vocês até agora, que me fizeram escolher por este equipamento em relação a todos os outros que eu já testei. O da Tony Derme, não adianta falar para vocês que, porque ele é o menos dolorido, porque, gente, qualquer representante que vocês conversarem vai falar isso para vocês. O meu equipamento é o mais tranquilo, menos dolorido do mercado. Posso garantir para vocês, eu escutei isso de todos os representantes, de equipamentos que eu já testei, que eu já usei até hoje. Todos, a primeira frase é, o meu equipamento é o menos dolorido de todos. Esses que são de arraste, de fato, eles são menos doloridos, mas por esse ponto que eu falei para vocês, fica uma energia também mais arrastada, mais distribuída, então ela não é focalizada. Então, obviamente que isso certamente acarreta numa menor sensibilidade. E é difícil falar, este equipamento que eu uso, ele não gera tanta sensibilidade, porque a sensibilidade está relacionada à tolerância da dor de cada um, né? O que eu posso falar para vocês eu, em média, eu acabo fazendo as aplicações nos meus pacientes com 1,2 joules. Em alguns pacientes eu acabo usando uma energia um pouquinho maior quando é gordura, ou tem um paciente que tem uma camada de um subcutâneo mais espesso, eu acabo usando uma energia um pouquinho maior, mas em média eu acabo usando, por exemplo, de 1,2 joules em algumas regiões, em outras que eu quero me proteger um pouquinho, né, porque tem áreas mais, região de inervação, ou áreas que a gente não pode abusar na energia, eu diminuo um pouquinho. Né? Então, áreas laterais, por exemplo, esse terço aqui lateral, eu não uso 1,2, mas eu uso, por exemplo, de 1 ou 0,8, eu reduzo um pouquinho essa energia, mas eu não deixo de aplicar. Por exemplo, a ponteira aqui de 4,5 eu não ponho, né? Mas a de 3 eu uso, a de 1,5 também uso, porque basta entender a profundidade que estão as estruturas ali na região, mas também eu faço o intercâmbio entre as energias de acordo com a região, né? Então, isso a gente consegue alterar, mas assim eu vejo resultado de fato nas aplicações, né? Então, eu já falei um monte, deixa eu passar aqui o outro slide. Esse aqui, quando vocês vêm no acrílico, e esse é um teste que vocês podem fazer, inclusive, se você tiver um acrílico nas espessuras das pontinhas, né, no consultório, você consegue ver, inclusive, se os disparos estão saindo de forma homogênea, se eles estão saindo na profundidade que ele diz que está saindo, porque se você pegar uma plaquinha de 4,5 de espessura e fazer a aplicação dessa maneira no transdutor de 4,5, vocês vão ver que ele marca o ponto, mas do outro lado ele não fica, ele continua liso, né? Ele deve ficar assim. Se não está assim, é porque ou você não está com uma plaquinha de 4,5, ou ele está despendendo uma energia que está indo além dos 4,5. Mas também dá para vocês
verem como é que é feito esse disparo e a homogeneidade de distribuição. Quando você pega aqueles que é uma caneta e você faz um movimento circular, ele não fica esses pontos bem marcados, ele fica uma linha arrastada. Né? E aí, eu acho, inclusive, que você precisa aprender a trabalhar o equipamento que você tem. Talvez a forma como eu trabalho com esses pontos localizados, mais homogêneos, né, eu consiga trabalhar melhor porque eu entendo como ele funciona. Se você criar um protocolo, né, talvez de aplicação com a caneta, você vai tomar muito mais tempo clínico, isso eu acho um problema também, né, porque imagina aplicar rosto inteiro, negócio que eu tenho que ficar de ponto em ponto, cada metro cúbico fazendo um ponto. Né? Toma muito tempo clínico, e aí, para mim, não justifica a diferença de investimento financeiro que existe nos equipamentos, né? Que este equipamento com poucas aplicações, com poucas sessões, você consegue, não poucas sessões, né? Poucas sessões mensais, poucos pacientes mensais, você consegue ter esse investimento, né? O retorno desse investimento de forma muito mais fácil. Esse é outro ponto que eu não tinha comentado, mas de outras marcas, o valor do ultrassom microfocado para mim também é um grande diferencial, ainda mais com os resultados que eu consigo e a segurança que eu tenho de trabalhar com o equipamento da Tony Derme. Uma coisa que eu acho bacana é um pouco mais técnico, já vou entrar na parte dos procedimentos em si, mas uma coisa que eu acho importante comentar sobre uma questão técnica é que não dá para a gente intercambiar informações de energia de um equipamento para outro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pega de uma marca X de ultrassom microfocado. Naquele equipamento eu uso 1 joule de energia, então eu vou pegar o da Tony Derme e vou usar 1 joule de energia, porque é o que eu faço. Nem sempre você consegue intercambiar os números exatamente dessa maneira, porque cada equipamento ele é feito de um jeito que eles padronizam um tipo de parâmetro, que a gente trabalha com potência, frequência e amplitude, né? O tempo, segundos. E que isso vai dar a amplitude da energia, da onda sonora. Então, às vezes, alguns equipamentos trabalham com alteração de frequência para determinar a profundidade em que vai ser depositada a energia. Tem equipamentos que trabalham com outros parâmetros bloqueados, né, e alteram outros para poder determinar essa profundidade. Então, por exemplo, quando a gente pega o da Tony Derme, as frequências dos transdutores, eles são muito semelhantes. Então, eles são em torno de 4.2, 4.8, se eu não me engano, se eu bem me recordo, é isso. Então, a frequência, ela é fixa. Se você pega de outros equipamentos, a frequência é o que determina muitas vezes a profundidade que vai chegar a sua energia. E como assim? Se eu pego vocês têm aqui no slide um exemplo de amplitude de 10. Deixa eu ver se eu consigo mudar meu. Espera aí que minha coisinha está bem em cima do. Eu não consigo. Olha, se eu não me engano, o primeiro slide, é que eu não enxergo meu mouse aqui para tirar, porque os videozinhos estão bem em cima aqui. O primeiro, se eu não me engano, é de 10 MHz, né? Que é uma frequência maior, um número maior, só que a amplitude dele é menor. Então, a penetração dele é menor. Então, quanto maior o número da frequência, menor a penetração. Então, quando eu pego um transdutor que tem 10 MHz, por exemplo, em relação a um que tem 4 MHz, o de 10 MHz, ele vai ficar numa aplicação mais superficial da sua energia. Quando você pega um de 4, ele vai ficar mais profundo. Ele é inversamente proporcional. Tanto que ultrassom para fazer
ultrassom microfocado para fazer eliminação de tumor, essas coisas que foi, né, que era muito utilizado, eles têm uma frequência muito baixinha, porque eles precisam de uma penetração muito grande. Então, eles têm 0, alguma coisa, 2, ele tem penetração muito ampla, então ele tem uma frequência baixinha. E isso tem a ver, inclusive, com ponto de coagulação térmica. Então, transdutores que têm alta frequência têm baixa penetração e ponto de coagulação menor. Frequências menores têm alta penetração e ponto de coagulação térmico maior. Então, em alguns equipamentos, por exemplo, como o da Toniderm, não é a frequência que está determinando qual é a profundidade de entrega de energia do seu transdutor. É, por exemplo, a concavidade do transdutor. Eles alteram a concavidade para determinar se é mais profundo ou mais superficial. Então, uma coisa que eu acho que vale, apesar de ter entrado nessa parte mais técnica que é chata, eu acho importante porque muitas vezes representantes, ou mesmo quando a gente não entende como o equipamento funciona, eles acabam usando dessas informações técnicas para falar, olha, o meu é melhor por conta disso. Né? E nem sempre isso altera ou determina um resultado, e às vezes você vai usar outro equipamento, você pega os parâmetros que você usou no seu equipamento, põe em outra marca e você não obtém os mesmos resultados. Então, é preciso entender como é que funciona cada equipamento. Isso eu acho de extrema importância. Com relação à associação dos procedimentos, é mais ou menos assim. Quando começou, acho que quando começou o boom, né, do ultrassom microfocado, era sempre reproduzida a frase assim, usa Radiesse, e começou com Radiesse com a hidroxiapatita de cálcio, né? Usam Radiesse porque a hidroxiapatita de cálcio, bioestimulador em associação com ultrassom microfocado, é o que aumenta inúmeras vezes a produção de colágeno. Eu lembro que tinha, inclusive, pessoas que falavam assim, aumenta 600 vezes a produção de colágeno, né? Como se isso conseguisse ser mensurado em trabalhos in vitro ou mesmo mensurado dessa forma. Mas por que isso começou a ser divulgado e por que a hidroxiapatita de cálcio? Quando surgiram alguns equipamentos de ultrassom microfocado, a Merz, que é a empresa que comercializa a hidroxiapatita de cálcio, ela tinha lançado, estava comercializando um equipamento que era o Raifu V, se eu não me engano, que ele tinha um visor, inclusive, que você conseguia ver as camadas, era como se fosse um ultrassom mesmo. Então, além do ultrassom microfocado, você tinha um ultrassom de visualização. E aí, a associação desse equipamento, eles precisam otimizar e vender, mesclar os tratamentos que eles próprios têm para vender. Então, quando você pegava os artigos científicos, eles falavam, sim, de bioestimulador com ultrassom microfocado, só que eles usavam muito o Radiesse, que era o bioestimulador que ele tinha. Então, começou a falar de sempre use bioestimulador, porque a melhor forma de você otimizar os tratamentos de bioestimulação é com a utilização dos bioestimuladores, da hidroxiapatita de cálcio, juntamente com o ultrassom microfocado. Isso tem algum sentido, além do apelo comercial? Tem. E isso se justifica exatamente nas fases de cicatrização, nas fases fisiológicas de cicatrização do nosso organismo. Então, quando você tem um processo de cicatrização convencional normal, ele já começa logo nas primeiras horas com o estágio de injúria, né? Então, isso vai acionar algumas células para a região local, e aí você tem o primeiro início da primeira fase, né? Primeira, segunda. É que falo primeiro porque tem gente que não considera essa injúria, a parte já inicial de ativação de resposta do organismo como primeira. Mas então, para alguns essa segunda fase, que seria de inflamação, é considerada a primeira. Mas teria essa fase de inflamação, que é a mais importante quando a gente considera a produção de colágeno,
que é o nosso objetivo, né? E aqui eu acho que cabe eu comentar, já que eu falei isso, algo que eu sempre questiono, que eu sempre comento, que existe assim. Quando você coloca um bioestimulador no seu organismo, o seu organismo vai produzir colágeno? Ele vai produzir colágeno, mas é um colágeno cicatricial, certo? Que tem uma função de isolar aquela partícula, de isolar aquele mineral, que você, ou polímero, mineral, se for hidroxiapatita de cálcio, ou polímero, se for outro bioestimulador, de isolar aquele biomaterial, a fim do organismo, aos poucos, conseguir eliminar aquilo e ele não se deslocar pelo organismo. Então, este colágeno que o seu organismo produz frente aos bioestimuladores sintéticos, que são todos que a indústria entende como bioestimulador, que eles são materiais particulados, sintéticos, né? Então, esses são quem as indústrias consideram como bioestimulador. Esses todos, quando são colocados no seu organismo, ele vai produzir, a partir de uma reação imunológica, que é uma reação de corpo estranho, vai produzir o colágeno, que é o que você quer, para isolar aquilo lá. E isso vai te dar a estrutura, vai te dar o volume que a gente espera com o nosso colágeno. É o mesmo colágeno que a gente tem? É o mesmo colágeno que é nosso, né? Mas é o mesmo colágeno estrutural? É só do colágeno que a nossa pele precisa para se manter viçosa, para se manter com um aspecto bonito? Não é só o colágeno, né? É todos os componentes de uma matriz extracelular, que envolve ácido hialurônico, que envolve elastina, envolve outras proteoglicanas. Então, não é só de colágeno. Colágeno excessivo deixa a pele dura. A nossa pele tem que ter elasticidade, não tanto quanto a minha, né? Porque a minha tá zoadinha, mas tem que ter um nível de elasticidade. Ela não pode ser só dura, só resistente. Quando a gente trabalha com ultrassom microfocado, quando a gente trabalha com a radiofrequência, quando a gente trabalha com agregados plaquetários, quando a gente trabalha com este tipo de estímulo ao nosso organismo, a gente está desenvolvendo uma cicatrização, sim, que é o que a gente faz diariamente, mas você tem um estímulo do seu organismo. Não é a partir de um material sintético que o seu corpo está isolando. Então, desta maneira, você consegue potencializar duas formas de tratamento, duas formas de produção de colágeno. Quando você coloca só o seu bioestimulador, você vai produzir um colágeno cicatricial. Por isso que falam, né, e eu via isso muito em justificativa de artigo antigamente, que é assim, gente, cuida do seu colágeno, não toma sol, porque da sua elastina, porque produzir elastina é muito mais difícil do que recuperar o colágeno. Não é que é mais difícil, é que o estímulo que a gente tem como convencional para produzir colágeno são materiais sintéticos, são materiais particulados, que vão induzir uma resposta de corpo estranho, que o objetivo é produzir colágeno. Ele não vai produzir elastina para poder isolar. O colágeno, o fibroblasto não vai ficar produzindo tudo à toa. A gente produz, as nossas células produzem o que ela precisa para aquela função específica. Então, não é porque ela precisa de colágeno para isolar que ela vai produzir tudo que é possível que ela produza, e aí o organismo vai usar só o colágeno. Não, né? Então, quando a gente põe o bioestimulador, a gente usa desta produção de colágeno cicatricial, que não deixa de ser ruim, mas a gente, com ultrassom microfocado, a gente consegue estimular a cicatrização e regeneração por completo do nosso organismo. Então, todas essas fases de produção de colágeno, de produção de elastina, de produção de matriz extracelular de forma completa, a gente consegue quando a gente associa com esses outros tratamentos. A gente consegue quando a gente associa a lasers, a gente consegue quando associa a radiofrequência, quando associa a agregados plaquetários. Então, é de extrema importância a gente conseguir associar tratamentos que estimulem o nosso organismo a produzir tudo o que a pele precisa, tudo que a nossa derme precisa, e não só o colágeno, né? Mas eu puxei esse gancho porque eu acho importante falar dessa diferença, porque todo mundo acha que colágeno é tudo igual, né? E que a gente só precisa estimular colágeno, mas não entende a diferença é que só de colágeno não vive uma pele, né? Ela precisa de todo o resto. Mas, enfim, voltando aqui ao que eu estava falando, é o seguinte,
Quando você faz o ultrassom microfocado, ou mesmo o seu bioestimulador, esta fase inicial, que são 1 a 6 dias, tem artigos que consideram um pouco menos, essa é a fase principal para o estímulo da nossa produção de colágeno. Então, tudo que você otimiza nesta fase de tratamento, você acaba otimizando os resultados dos dois procedimentos. Então, se eu faço um ultrassom microfocado e eu faço meu bioestimulador no mesmo momento, é óbvio que eu estou potencializando o efeito de ambos, porque eu já trago as células, o estímulo para toda a região. Então, um procedimento acaba estimulando, intensificando o objetivo e resposta individual de cada um deles, né? Por isso que os trabalhos acabam mostrando uma melhora de resultado, tanto de um quanto de outro, juntos, né? Melhor do que quando separados, por conta disso, né? E aí, quando que a gente faz? Quando que a gente faz o ultrassom? O que a gente faz primeiro? A tecnologia, né? A gente faz o ultrassom microfocado ou a gente faz os bioestimuladores? Precisaria ser só hidroxiapatita? Não. Poderiam ser outros bioestimuladores também. Mas foi como eu disse nos trabalhos iniciais, a empresa que promoveu que providenciou esses artigos e esses testes era a Merz. A dona do equipamento do ultrassom microfocado que foi lançado era a Merz. Então, ela vai utilizar dos materiais que ela tem para isso, e que na época é a hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse. Então, não é o único bioestimulador que poderia ser utilizado. Poderia ser utilizado qualquer outro bioestimulador. E qual que eu faço primeiro? Eu faço tecnologia ou eu faço a hidroxiapatita de cálcio? Eu vou falar hidroxiapatita de cálcio porque nos trabalhos, mas considerem bioestimuladores, tá bom? Quando a gente faz o equipamento, os trabalhos, eu vou passar para vocês a opinião dos trabalhos, e tem um trabalho que eles falam que assim, a gente sempre faz a tecnologia primeiro, para depois fazer os injetáveis. Mas por quê? Qual é o ponto de alguns trabalhos? As manoplas, né, os cartuchos, as manoplas das tecnologias, normalmente, elas não são esterilizáveis. Não é possível se esterilizar. Então, se você indica a utilização de um injetável na mesma sessão e logo depois a tecnologia, você vai promover com muita certeza uma contaminação cruzada entre pacientes, porque você não consegue higienizar de forma adequada as suas manoplas, muito provavelmente, né? E tem aqueles que nem limpam, né? Nem se preocupam com isso. Então, pensando nesta questão de prevenir essa contaminação cruzada, é que se evita de fazer a tecnologia depois dos injetáveis, isso considerando o mesmo dia. Se a gente for considerar dias próximos, né? Fiz hoje meu bioestimulador, daqui uma semana eu vou fazer o meu ultrassom microfocado. É possível? É possível. Porém, existe a ideia de alguns trabalhos, né? Levantaram essa ideia de que, assim, durante esta fase de cicatrização, essa fase fisiológica de cicatrização, se você está lá, já pensa que com uma semana você já está lá na sua fase de proliferação. Então, você já tem miofibroblastos, você já tem outros tipos de células que podem induzir a um excesso de resposta imunológica àquelas partículas que já estão lá. Então, você aplicou seu bioestimulador, você está num grau de resposta imunológica do seu organismo. Aí você vem com o seu ultrassom microfocado, com seus pontos de coagulação térmica, e aumentam de novo, dá um pico inflamatório e de lesão naquela região. Isso pode fazer com que o seu organismo responda de forma mais exagerada àquelas partículas que estão lá. E isso poderia induzir a talvez formações de granulomas ou nódulos por conta do excesso de agressão ali na região. Isso não consideraria como certo, tá? Mas é o que levanta de sugestão para alguns trabalhos indicarem sempre a tecnologia antes, ou pelo menos esperar 3 meses, se você fez
o seu bioestimulador, esperaria pelo menos 3 meses para fazer a sua tecnologia novamente. Eu, sendo muito sincera, isso eu estou falando para vocês o que eu vi em literatura, né? O que eu vejo em literatura, mas eu não deixo de fazer ultrassom microfocado em alguns pacientes, porque eles fizeram um bioestimulador antes, talvez em outros profissionais até, ou mesmo porque decidiu, naquele momento, fazer ultrassom microfocado. Em mim mesma, teve uma vez que eu fui, que veio um representante no consultório, que eu queria testar uma marca de equipamento que tinha lançado, e eu tinha acabado de fazer bioestimulador, tinha 3 semanas, 2 semanas, alguma coisa assim. Eu fiz do mesmo jeito, né? Eu sei que responder, eu detesto quando as pessoas respondem isso, mas eu vou acabar respondendo também, que é assim, olha, eu já fiz, faço em algumas situações e nunca aconteceu nada. O nunca aconteceu nada está muito longe de ser científico ou justificativa para outras pessoas seguirem isso, né? Mas assim, de fato, eu já fiz em mim mesma, nunca aconteceu nada, mas não façam porque eu estou falando isso, né? Se vocês compreendem, a gente tem que seguir um pouco da ciência. E a indicação da ciência, a indicação de artigos científicos é, de fato, fazer primeiro a tecnologia para depois fazer os bioestimuladores, né? E como bioestimuladores a gente acaba fazendo os tempos, né, de manutenção bem maiores do que acaba fazendo do ultrassom microfocado, acaba casando muito bem com os tempos, né, entre espera, você acaba fazendo, por exemplo, ultrassom microfocado e bioestimulador, ultrassom microfocado com 6 meses, depois ultrassom microfocado e bioestimulador de novo, então acaba casando bem essa situação, tá? Mas não que eu acho que tenha problema de fato, mas é isso que a literatura me traz. Agora, com relação aos preenchedores, né? Sempre tem aquela pergunta. Posso aplicar ultrassom microfocado no meu paciente que tem preenchedor, né? Que tem fio, por exemplo? Eu posso aplicar? Aqui eu vou usar uma outra base científica para justificar o meu sim para vocês, porque eu sei que tem um monte de gente que fala que não. Mas eu acho que tudo que quando a gente fala de harmonização, tem tantas técnicas de aplicação, tem aplicação que é em compartimento de gordura superficial, tem aplicação em compartimento de gordura profundo, tem técnica de não sei o que é justa ósseo. Então, assim, não dá para alguém, eu fico até parada, assim, quando alguém pergunta para alguém, eu posso fazer radiofrequência, eu posso fazer ultrassom microfocado no meu paciente que eu fiz preenchedor? E a resposta é assim, ó, não. Mas a pessoa não perguntou nem em que plano está o preenchedor. Se eu tenho um preenchedor justa ósseo, vai fazer diferença se eu fizer o ultrassom microfocado no meu paciente? Acredito que não. Né? Radiofrequência? Vai? Óbvio que não. Então, eu acho muito engraçado quando as pessoas simplesmente lançam um sim ou não, sem nem entender aonde é que estão esses produtos que você está querendo interagir. Né? Mas aqui eu vou levar em consideração, assim, como já respondi, dependendo do plano dependendo do plano que o seu outro material esteja, não faz a menor diferença, porque a sua tecnologia nem chega até aquele plano. Então, você simplesmente desconsidera, porque não vai ter interação, né? Com relação a preenchedor, e aqui eu vou considerar, inclusive, ele estando num plano mais superficial, né? Num subcutâneo, num compartimento de gordura superficial, que seria o que teria mais interação com o ultrassom microfocado, para explicar para vocês que é assim. Se a gente pegar a temperatura de degradação, esse é um trabalho que fala sobre temperatura de degradação de ácido hialurônico, por exemplo, veja que ele analisa ácido hialurônico, né, o peso de vários pesos moleculares do ácido hialurônico. Então, ele pega diversos pesos de massa molecular de ácido hialurônico ao longo do tempo de aquecimento. Então, veja que a escala, a primeira linha, no gráfico da esquerda, na primeira linha, a gente tem a temperatura de 60 graus, na segunda de 90 graus e na terceira de 120 graus centígrados. Quando a gente analisa as horas, vejam que o gráfico, o X, né, a linha horizontal do tempo, são em horas, ou seja, você precisa manter o seu ácido hialurônico por um tempo numa temperatura estável para que ele tenha alguma degradação. Não são coisas de segundos, né? Então,
Isso é o primeiro ponto, tá? Não estou levando em consideração o tempo de lesão de coagulação térmica ou a temperatura que chega ainda. Vamos pensar que você precisa desses pontos, do ponto de energia, o ácido hialurônico, ele precisa de um tempo estável sob uma temperatura para começar a ter alguma degradação. Se vocês olharem no gráfico da direita, o primeiro é que aqui está tampando a minha visão, eu não enxergo os números, tá bom? Mas se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Se eu não me engano, a primeira linha pretinha é 37 graus centígrados, que é a temperatura média do nosso corpo, né? A azulzinha é 60 graus centígrados e a vermelha é 90. Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Porque realmente aqui está tampando, eu não consigo ver, mas se eu não me engano era isso. A 37, vejam que a 37 graus centígrados, que é a temperatura do nosso corpo, e a 60 graus centígrados, ao longo do tempo, de horas, não há grandes alterações de degradação do ácido hialurônico. Ou seja, por horas. Pensa que isso aqui é um acompanhamento por horas. Quando a gente coloca, se vocês lembrarem do primeiro videozinho que eu passei da Tony Derme, mostrando os pontos de coagulação, que mostra do lado o acompanhamento térmico de cada um dos pontos. Se vocês repararam, a temperatura, conforme vai vindo os pontos de coagulação, ele chega aos seus 65, 70 graus de temperatura? Chega. Só que ele chega e ele, conforme vai na mesma linha de aplicação, conforme vai caminhando, estes pontos iniciais, logo nos primeiros segundos, já diminui a temperatura. Então, o tempo de temperatura e aquecimento do tecido, e que ele fica ali quente, é muito pouco tempo para considerar qualquer alteração. Quando a gente lê, quando a gente vê artigos de degradação de ácido hialurônico, grande parte mostra, inclusive esse é um deles, que ele mostra que até 60 graus você não tem alterações do ácido hialurônico que façam alguma diferença. Você vai começar a perceber essas alterações acima de 90 graus, acima de 120 graus, que não são temperaturas que chegam, até porque se você chegar a essa temperatura interna do seu tecido, você tostou seu paciente, você queimou seu paciente, você vai ter uma bela fibrose, você vai ter uma bela ferida, porque a sua cicatrização vai ser por segunda intenção, né? Então, considerando a temperatura que chega, por mais que você esteja lá no meio do seu ácido hialurônico, a temperatura que chega e o tempo, a fração de segundos que é aquela temperatura naquela temperatura, né, que se mantém aquela temperatura, não é o suficiente para você ter degradação efetiva do seu ácido hialurônico. Então, por este motivo, eu julgo e eu classifico que isto não é um impedimento de você aplicar o seu ultrassom microvocado em regiões onde você tem seu ácido hialurônico. Tanto seu ácido hialurônico quanto os seus fios de PDO, por exemplo. Uma que quem aplica em compartimento de gordura profundo e não superficial, ele nem vai chegar lá, e outra que o ponto de fusão do fio de PDO também é acima dos seus 60 graus. Então, eu não vejo problema de você fazer qualquer procedimento nos pacientes que têm esse tipo de biomaterial implantado. Levando em consideração ao PMMA, se ele estiver, e que aí vale você aplicar, pedir um ultrassom de face do seu paciente para verificar o plano em que está esse PMMA, porque de forma geral o PMMA ele é aplicado em justa ósseo, não é, tem, né, subcutâneo, principalmente região de bigode chinês, contorno de lábio, tem, foi o gato que jogou, na região de lábio, tem em subcutâneo, mas normalmente é justa ósseo. E o seu ultrassom microfocado não vai chegar lá, mas de qualquer forma você peça lá o seu ultrassom para verificar qual é o plano que está o seu PMMA. Se ele estiver em subcutâneo, aí eu talvez evitaria um pouquinho. Porque o aquecimento, mesmo que por pouco tempo, como o PMMA é um material definitivo e que ele gera, de fato, ele pode gerar uma resposta imunológica, você aumenta ali o infiltrado inflamatório, você pode aumentar a resposta inflamatória de algo que está lá quieto, talvez eu evitasse nas regiões onde você tem o PMMA. Não impediria
mas eu talvez evitasse essas regiões. Seria a única coisa que eu talvez evitasse com relação aos materiais, aos biomateriais que a gente tem dentro da harmonização. Todos os outros procedimentos eu não vejo, e aí eu estou falando eu não vejo, problema não é no eu acho, né? É com base na ideia e na aplicação clínica desses estudos que tenha problema de interferência, tá? Esse consenso, ele mostra, acho que quem trabalha com harmonização conhece os Kahuters, né? Ela faz parte desse consenso. O meu marido, o Rogério, ele fala que consenso é meio conversa de bêbado em bar, né? Você meio que junta todo mundo, cada um fala o que acha sobre a aplicação, e aí chega num veredito. Quem mais votou pelo sim, o sim é válido, quem mais votou pelo não, o não é válido, né? Mas é óbvio, né, que brincadeiras à parte, isso envolve muitas vezes profissionais de nome e que são muito relevantes, né? Então, os consensos, eles são muito questionados quando são levados em consideração, quando a gente vai fazer uma análise crítica, né, para usar isso como uma base para a minha formação de opinião, mas quando esses consensos envolvem profissionais de renome, profissionais confiáveis da área, apesar de ser um consenso, a gente acaba levando em consideração a conclusão chegada, né? E aqui eles mostram nesse consenso os tempos, eles acabam mostrando quais seriam as indicações de tempo entre os procedimentos estéticos e também a associação. E eles também, aqui nesse consenso, mostram que o ideal é que seja aplicado primeiro a tecnologia para depois ser aplicado os injetáveis, qualquer um deles, né? Eles não mencionam e não falam a respeito de fazer o tratamento inverso, né? Mas eles falam que a sequência é a mais indicada, porque nos consensos eles acabam não explicando tanto, né? Mas, de qualquer forma, vai de encontro com todos os outros trabalhos que também sugestionam a mesma coisa, mas pelo que eu comentei com vocês. Com relação aos protocolos, eu às vezes acabo não exagerando, você tem que meio que dosar ali a espessura, né, do tecido do seu paciente, que eu não trabalho, infelizmente, vou dizer infelizmente, mas ainda acho que não estou no momento para isso, porque não dá para você querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu não trabalho com ultrassom, então, infelizmente, eu não consigo fazer essa mensuração de espessura tecidual dos pacientes, então eu meio que vou no tato e no meu conhecimento clínico para identificar e selecionar. Esse paciente não tem tanta espessura, então não vou abusar na energia aqui, ou então não vou usar essa ponteira pelas questões que eu expliquei para vocês no início, e vai pelo meu tato clínico mesmo. Não é a melhor, não é a melhor análise, mas é a que eu tenho e a que eu trabalho diariamente, né? Mas essa paciente, por exemplo, eu fiz ultrassom microfocado com uma quantidade de pontos maior do que é indicada normalmente pelo equipamento, simplesmente, e eu faço sentido vertical, peraí, que ficar olhando para o vídeo aqui é difícil, gente, mas eu faço anterior aqui, faço uma segunda coluna, e aí faço a terceira coluna. Eu uso o transdutor, mais ou menos, para medir ali o quanto de colunas eu vou ter, às vezes é 3, às vezes é 4, depende da largura do rosto do paciente, mas este terço final aqui, eu calibro um pouquinho, eu não uso todas as pontas, se eu for usar, não uso de 4,5, como eu falei, eu acabo usando só de 3, mas eu faço para a gente conseguir ter um tracionamento maior dessa região, mas eu acabo fazendo, sei lá, 30, 30, só que aqui eu não faço de 4,5, eu faço de 3, aqui eu faço 4,5, 3, 4,5, 3. Depois, eu ainda venho na diagonal trabalhando nesses pontos. Dependendo do tamanho da flacidez, dependendo do volume do rosto do meu paciente, eu ainda venho com o meu transdutor entre as colunas e acabo fazendo outra linha. Então, lembra que, assim, a gente precisa de um mínimo de pontos de coagulação térmica para conseguir promover essa retração tecidual e ainda ter capacidade de recuperação, de cicatrização. Então, essa paciente aqui, quero que vocês vejam, vocês conseguem ver minha seta? Será que eles conseguem ver a seta?
Fala aqui para mim no chat se vocês conseguem ver. Conseguem ver a A gente setinha. consegue ver a seta. Uhum. Obrigada. Imagina. Se vocês olharem, ó, essa paciente eu fiz full face, completo, né? Fiz no terço médio, fiz têmpora, fiz região de sobrancelha, fiz parte palpebral, fiz região de pescoço, né? Fiz região de submentual, cervical, fiz protocolo completinho nessa paciente. Esse resultado, para vocês terem ideia, que eu quero que vocês vejam a questão de pálpebra, inclusive, isso aqui é resultado de 2 semanas. Já não é o imediato, mas isso aqui é resultado de 2 semanas. Então, é sutil? É muito sutil o resultado. Mas, ó, olha a comissura, olha a parte de pálpebra, e aqui, a parte da pálpebra tá engraçada, porque nesta pálpebra aqui, vocês conseguem perceber que houve uma retração maior, ela já tinha um pouco menos, né? Mas teve uma retração maior aqui. Na hora que eu fui fazer na pálpebra, eu acabei usando uma quantidade de pontos um pouco menor nesse, porque eu me perdi na contagem. E aí, para não exagerar, porque eu prefiro para menos do que para mais, eu percebi pelo resultado de diferença que deu, que provavelmente aqui usei uma quantidade de pouco menor de pontos. Depois essa paciente voltou, eu refiz aqui, né, arrumei, fiz uma quantidade de pontos maior aqui, e aí equilibrou os 2 lados. Tá? Mas olha a diferença tanto de um, por mais que aqui tenha sido menos, olha como deu diferença. Olha a parte do canto aqui, ó, do exocante. Olha a diferença de dobra de pele. Vê, ó. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui, ó. Ai, peraí que eu passei o vídeo. Olha a região de pescoço, como já melhorou, entrou um pouquinho mais, né? Aqui ainda precisa, a gente precisa reduzir, e pensem que os resultados, eles vêm, na sua grande maioria, lá pelo terceiro, na grande maioria não, normalmente o maior resultado é com 3 meses, e ele ainda vai acontecendo essa modelação, essa maturação cicatricial ao longo de pelo menos 6 meses. Né? Então, isso tem uma tendência a melhorar. Isso tá, de longe não é o resultado final. Mas você pega paciente com esse resultado, com essa percepção, tanto que quando eu montei, quando ela veio, 2 semanas depois, para fazer agregados plaquetários, ela veio para fazer outro procedimento, ela mesma, peguei a foto para mostrar, ela falou, não precisa me mostrar a foto, porque eu percebi diferença. Eu percebi diferença na qualidade da minha pele, no tônus da minha pele, e eu estou sentindo isso repuxado. E eu tinha muita dificuldade, sendo muito sincera, não sei quem trabalha com Ultraformer, com outros produtos. Eu testei vários. Eu não conseguia tantos resultados assim. Pode ser pelo desconhecimento de uso, talvez, da energia, de conseguir calibrar? Pode, porque como eu falei para vocês, a gente não consegue transladar os parâmetros de um equipamento para outro. Então, não tenho como falar que um equipamento é ruim, mas eu tinha muita dificuldade para ter resultado. E esse resultado, esse paciente voltar para mim e falar, não, eu estou percebendo o resultado, você não precisa me falar, para mim tinha sido uma novidade, porque o que eu ouvia falar de ultrassom microfocado era exatamente isso. Eu fiz, paguei, mas eu não vi tanto resultado assim, não. E não é o que tem acontecido com os pacientes. Né? Então, quando a gente vê esse escaneamento aqui, esse scanner, é um software que a gente tem lá no instituto, lá no hospital, que ele consegue fazer, a gente com 3 fotos, o software consegue costurar essas informações e a gente consegue fazer um monte de análises. A gente consegue fazer análise de deslocamento de tecido, essas setinhas que vocês estão vendo, elas indicam o deslocamento, o sentido do deslocamento do tecido. Então, ele sobrepõe a foto inicial com a foto final e ele mostra, através dos vetores, em que sentido foi deslocado em que sentido foi deslocado esse tecido? E mais, a gente consegue, inclusive, analisar
ganhos e perdas de volume, que aqui não trouxe essa análise para vocês, mas a gente consegue fazer isso com o Vectra. Ele chama Vectra, esse software. Então, se a gente trabalhou com ultrassom para reduzir gordura, a gente consegue, inclusive, mensurar o quanto de volume foi perdido, né, através desse software. Então, veja que no caso desta paciente em específico, ó, o que está em vermelhinho é o que teve mais deslocamento, né? E o que está em azul é o que teve menos deslocamento. Então, quando a gente vê a parte de terço posterior, né? Toda a parte lateral, parte de sobrancelha, parte de comissura, que é onde a gente vê realmente que teve mais deslocamento, veja que nariz eu não mexi, né? Então, ele se mantém num azul bem escuro, senão a gente não teve alteração na região nasal, mas a gente teve em toda a parte lateral. Nessas áreas onde são mais fixas da face, olha, tem menos deslocamento, mas o que interessa é que a parte posterior e a parte anterior, inclusive, ele teve um deslocamento em sentido distal, né? Um sentido cranial. Então, isso mostra para a gente que realmente teve um deslocamento do tecido e pensa que isso aqui é num tempo muito pequeno de recuperação. A tendência disso aqui é melhorar ainda mais, né? Outra paciente que não completou um mês que eu fiz o ultrassom microfocado nela, né? Ó. Eita, peraí que eu passei o vídeo. Não completou um mês o dela. Olha a diferença de volume na região lateral, que na região bucal. Essa aqui está invertido, tá, gente? Eu coloquei errado, desculpa. Esse aqui é o depois e esse aqui é o antes. Na foto anterior estava certo, era o antes e o depois. Aqui está invertido, tá? Olha o tensionamento, a diferença aqui na região anterior que você tem de uma foto para outra. A diferença de volume. Olha o pescoço, como já deu uma melhorada. Pensa que não fez um mês ainda do tratamento. Esse resultado, obviamente, ele ainda vai melhorar, né? Mas o paciente olhar e conseguir perceber, porque a gente que trabalha com harmonização, ter uma visão de que melhora é uma coisa. Agora, o paciente que nunca percebe nada e perceber claramente a melhora e dizer, chegar para você e falar, não, eu achei ótimo, está muito melhor, é muito significativo. Né? Então, dá para ter resultado, dá para trabalhar se a gente trabalha numa quantidade certa de agressão, se assim a gente puder, né, classificar. Então, quando a gente pega aqui, ó, esse aqui, o gráfico está diferente da cor, né? O que está em azul escuro é o que mais teve deslocamento. Olha isso. Então, o que está em azul e azul escuro é o que mais teve deslocamento. Olha as setas indicando toda a parte lateral. Olha como eu tive tracionamento, ó, tracionamento de comissura, tracionamento da parte posterior. Né? E aí eu falo sempre que contra fatos não há argumentos. Eu fico muito feliz porque o próprio paciente chega e percebe o resultado, mas na hora que a gente mostra isso no equipamento, não tem como manipular a imagem, né? Eu não tenho como manipular a situação. E aí é quando a gente mostra isso aqui, somado com o que o próprio paciente percebe, a gente vê o quanto é, de fato, importante a associação desses tratamentos. Inclusive, tem um artigo se eu não me engano, é da Gabriela Casanova, que é quem sempre escreve artigos junto com o Sebastião Cotufana. Fala um pouco para mim. Peraí, gente, me dá um minutinho, porque eu tinha um compromisso agora às 9h30. Avisa, por favor, que eu vou atrasar, que não vai dar para ir, por favor. Desculpa. Onde que eu estava? Tem um trabalho da Gabriela Casabona, gosto muito dos trabalhos dessa. Esse eu questiono algumas coisinhas, eu peguei uma versão dele que não está finalizada ainda, mas ele mostra que os preenchedores e os bioestimuladores, e eles usam no artigo o mesmo software, o Vectra também. Ele
ela mostra que os tratamentos de bioestimulação e preenchedores e volumizadores, eles promovem grande deslocamento dos tecidos no sentido horizontal. Eles trabalham basicamente em um dos sentidos de deslocamento dos tecidos. E o ultrassom microfocado, porque ela estava testando e comparando exatamente a diferença e resultado dos dois tratamentos. E o ultrassom microfocado, ele consegue o deslocamento dos tecidos em sentido cranial, ou seja, diagonal. Então, quando a gente faz uma associação destes vetores, é onde a gente consegue a maior naturalidade e consistência dos tratamentos. Então, isso mostra por A mais B tudo que a gente vê clinicamente de associação dos resultados. Então, ultrassom microfocado é caro? É caro. Mas vale a pena? Vale a pena. Principalmente se você busca um tratamento mais natural, se você busca uma correção, né, mais ideal e reposicionamento mais ideal dos tecidos. Então, e esse trabalho dela vem só para corroborar tudo que a gente vê clinicamente.